É isso aí. A gente vai de mais entrevista agora no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com Ângelo Ambrizzi, que é advogado tributário. E ele nos fala sobre a mudança no local do recolhimento do ISS. Bom dia, doutor Ângelo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado. Doutor Ângelo, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, do que se trata essa lei complementar 175? Eu estou escutando vocês muito baixo. Peço desculpa, mas eu estou com dificuldade em escutá-los. Eu vou falar mais uma vez, caso o senhor ainda esteja com dificuldade de nos ouvir, a gente acaba fazendo contato novamente, quem sabe até melhora o seu áudio. Doutor, eu havia perguntado sobre a Lei Complementar 175, se o senhor poderia nos explicar um pouco melhor do que se trata. Claro, perfeito. A Lei Complementar 175, ela traz uma ótima inovação, que é o chamado Sistema Padrão Nacional de Obrigações Acessórias. E esse novo sistema, ele é aplicado ao Imposto sobre Serviço, que por consequência para as empresas prestadoras de serviço e conhecido também como ISS, que é devido aos municípios. Esse novo padrão, esse novo sistema vai proporcionar que as empresas prestadoras de serviço informem as suas obrigações, ou seja, os seus faturamentos, para que o município fatura, para onde presta o serviço, num sistema interligado entre todos os municípios brasileiros, o que a gente não tem hoje, né? E, consequentemente, para mim, esse é um importante avanço, é um importante passo, porque a gente chama da igualdade fiscal na arrecadação do ISS, do Imposto sobre Serviço, e, consequentemente, também na desburocratização do sistema tributário nacional, que, como sabido, é um dos mais complexos do mundo, né? Então, esse sistema vai facilitar a vida dos empresários, dos prestadores de serviço, e também vai possibilitar que as prefeituras tenham uma maior organização com relação à prestação dos serviços. Doutor, quais são os principais benefícios, então, dessa lei? O senhor já apontou alguns, mas tem alguns prejuízos também? A principal mudança da lei complementar, ela é a alteração do local do recolhimento do ISS. A gente precisa entender que hoje a regra é a seguinte: o ISS é devido para o município onde a empresa está sediada, ou seja, é onde o CNPJ tem a sua sede, tá ok? Com essa nova sistemática, para algumas atividades, vai deixar de recolher o ISS para a sede da companhia e passará a recolher o ISS para o local onde o serviço é prestado. Não são todas as atividades que entram, falarei daqui a pouco quais atividades são, mas é uma importante inovação. Eu vou trazer um exemplo para tentar deixar um pouco mais claro. Vamos pensar uma empresa que tem sede no município de Campinas e ela presta serviço para o município vizinho, que é Jundiaí. O que acontece hoje? Todo o ISS vai ser recolhido para Campinas, onde é a sede dessa empresa, mesmo tendo a empresa prestado o serviço e movimentado a economia de Jundiaí. Ou seja, sai dinheiro do município de Jundiaí, vem dinheiro para Campinas e o município de Campinas é que arrecada. A partir de agora, a ideia é que, com a mudança, o ISS seja devido para o município onde o serviço foi prestado, mesmo a empresa não tendo a sua sede lá. E não são todas as atividades que englobam isso. Eu só vou dizer algumas aqui a título exemplificativo, mas, por exemplo, plano de saúde, médicos veterinários, corretagem, franquia, consórcio e cartão de crédito. Todas as empresas que prestam esses tipos de serviço, consequentemente, precisará estar atento à legislação e precisará também recolher o ISS onde o serviço foi prestado e não mais para o município onde está a sede da empresa. Doutor Ângelo, o senhor deu exemplo de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Caso essa empresa ela preste um serviço para um município de um outro estado, também há mudança ou nesse caso não?
Perfeita pergunta. Como nós vamos ter um sistema integrado e será nacional, todo e qualquer município que preste serviço em qualquer município do Brasil, ele poderá ter esse intercâmbio de informações, em que, por exemplo, uma empresa de Campinas, ao prestar serviço para Belo Horizonte, informe Belo Horizonte, olha, prestei um determinado serviço no seu município, estou recolhendo o ISS para o seu município e, ao mesmo tempo, Campinas fica sabendo que uma empresa que está sediada nos seus limites está recolhendo o ISS em BH, por exemplo, porque prestou um serviço específico lá, por exemplo, de corretagem, que está na lista. Eu queria que o senhor explicasse também um pouquinho para a gente como as empresas, então, podem se adaptar, elas precisam se cadastrar em algum sistema, isso vai ser feito automaticamente? Nós temos dois pontos importantes. O sistema ainda não está pronto, né? É um sistema que será feito a quatro mãos, né? Ele será feito por um comitê gestor responsável por disponibilizar layouts, disponibilizar várias ferramentas e também pelo próprio contribuinte. Então, há esse comitê que está elaborando todo esse sistema, né? Para que haja uma padronização na prestação dos serviços e na declaração do contribuinte. Porque no fim do dia é a própria empresa que precisará se adequar, estar atenta a toda a legislação municipal nacional, porque existem diferentes alíquotas. Por exemplo, a alíquota do ISS, ela pode ser de 2% a 5%. Existe um mínimo e um teto nacional. Então, um município que hoje, uma empresa que hoje está no município, que por hipótese cobra 3% de ISS sobre aquela atividade, vamos pegar corretagem ou plano de saúde, a empresa precisará estar atenta se em várias localidades onde está prestando serviço, como por exemplo o serviço médico do plano de saúde, a alíquota é alterada, seja para 2%, seja para os mesmos 3% ou até 5%. Então as empresas precisam, a partir de agora, prestar bastante atenção nas notícias, acompanhar todo este desenvolvimento referente à nova legislação, ao sistema e ter internamente uma assessoria tanto da sua contabilidade quanto do seu escritório de advocacia apoiador jurídico tributário para que analise toda a sua nova base de prestação de serviço para conseguir precificar de uma maneira mais adequada os seus serviços, que podem diminuir o preço para os municípios que a alíquota seja menor que ele está hoje, ou aumentar um pouco o preço, tendo em vista que ele recolhe no seu município uma alíquota menor e em determinado município essa alíquota pode chegar até 5%. Doutor Ângelo, eu vou fazer agora o papel de advogado diabo aqui. Muitas vezes a empresa pode estar sediada no município onde a alíquota é um pouco mais barata e ela presta serviço para um município onde a alíquota está ali no topo, né? Pode haver uma tentativa de fraudes por parte de algumas empresas que prestam serviço para municípios que a alíquota costuma ser mais alta. O senhor acha que há cabimento para se fazer isso e tentar, muitas vezes, burlar a lei? Olha, com esse novo sistema, eu acho difícil de se fazer isso, né? Porque nós temos também vários sistemas paralelos da Receita Federal, em que o contribuinte informa o seu nível de faturamento, quanto ele está faturando, e como o sistema provavelmente vai ser integrado entre Receita Federal, município, Estado, eu acho sim que o contribuinte pode tentar fazer algumas dessas artimanhas, mas eu acredito que, primeiro, não deve respeitar a legislação, esse é um primeiro aspecto bastante importante, e segundo, eu acredito que o fisco hoje tem um poder imenso de acompanhar todo e qualquer movimento da empresa e circular informações, o famoso cruzamento de informações pelo seu sistema de internet, seja especificamente com informações federais, com informações municipais e assim por diante. Então, eu acredito que esse sistema e essa nova sistemática, ele venha ajudar os municípios que são menores, porque hoje a gente sabe que as grandes capitais ou os grandes centros urbanos
possuem as maiores empresas, né? Seja por questão de mão de obra, logística, infraestrutura. No entanto, as grandes cidades acabam ficando com um pedaço do faturamento da empresa, que é até os 5% do ISS, de dinheiro que vem de outro município, né? Você imagine no nosso caso aqui de Campinas e Jundiaí, a movimentação econômica foi em Jundiaí, que o tomador de serviço pagou dinheiro para a empresa que está em Campinas, saiu dinheiro de Jundiaí e veio para Campinas, e quem recebeu isso foi Campinas, um município já forte, já estabelecido, cuja movimentação financeira foi em outro local. Então, pela questão tributária, onde há o movimento financeiro, a grandeza econômica que é tributável, no caso o serviço, é onde o tributo deve ficar, né? Então, consequentemente, eu acredito que as empresas que estão nas grandes cidades começarão a ser distribuidoras de receita tributária, né? Vai tirar daquele grande município e vai passar para os municípios menores, onde a questão econômica acontece. Então, no sentido de justiça fiscal, as empresas têm um grande movimento, têm uma grande responsabilidade compartilhada agora, que é tentar, através do sistema, e operacionalizar isso efetivamente em breve, distribuindo o ISS pelos municípios que são os tomadores de serviço. Isso pode ajudar também na questão, então, para evitar sonegação, né, a questão dos impostos, isso pode ajudar ou não? Não vai trazer impacto? Não tem a mínima dúvida. A chamada, né, evasão fiscal, que é quando o contribuinte indevidamente tenta não fazer planejamento tributário, mas tenta fazer qualquer atividade que não seja lícita, né, por meio de fraude, simulação, dolo, com certeza esse sistema vai ser um grande aliado para combater as irregularidades fiscais, sejam elas de qualquer natureza, e vai poder ajudar todos os municípios a terem uma melhor equalização e uma melhor fiscalização, né? Imagine você, uma empresa, vamos pegar o nosso exemplo de novo de Campinas e Belo Horizonte, que declara R$100 mil naquele mês para a Receita Federal, por exemplo, que ela precisa fazer essa declaração, e deixa de lado uma declaração do município de Belo Horizonte nesse novo sistema que vai acontecer. Acontecerá com certeza uma discrepância, que eu informei 100 e, na verdade, faturei 120. Esses 20 eu deixei de fora. Então, com a integração desses novos sistemas, será possível, acho que num espaço médio de tempo, até nós nem temos o sistema ainda. Então, quando tivermos o sistema, quando houver uma eventual integração, será uma belíssima ferramenta para o fisco conseguir analisar onde está sendo prestado o serviço e, consequentemente, onde deve ser recolhido o ISS. Doutor Ângelo, eu fico escutando a explicação do senhor, é um assunto que requer muitos detalhes, às vezes até um pouco difícil para a gente entender, mas diante de toda a sua explicação, eu percebo que faz todo sentido essa igualdade fiscal, né? O senhor até falou que muitas vezes as empresas estão num município maior, em centros urbanos maiores, né? E ela ficava com a alíquota toda para ela, quando de repente ela prestava serviço para municípios menores, que carecia bastante daquela alíquota. E me vem a curiosidade, porque se é tão importante assim, e faz todo sentido a gente escutando o senhor explicar, por que se demorou tanto para se fazer algo assim? É uma boa pergunta, né? Porque se demorou tanto, eu não tenho uma resposta de imediato para você, mas nós vivemos uma evolução jurídica, né? O direito, nós não temos uma rapidez desde a ideia, a legislação e a implementação. Mas nós avançamos muito com relação ao ISS. É um tributo complexo por ser municipal, né? Se fosse um tributo federal, seria muito mais fácil, né? Recolheríamos para a União qualquer serviço prestado no território nacional. Mas existem umas peculiaridades. E, de novo, nós evoluímos muito com relação a esse tributo. Até 2003, nós tínhamos uma determinada sistemática, depois veio uma lei complementar 116, que já estabilizou quais serviços poderiam ser cobrados ou não, porque o município queria cobrar ISS daquilo que não era serviço, por exemplo, aluguel. Nós tivemos uma discussão imensa com relação se a atividade de aluguel de betoneira, escada, andaime, banheiro químico seria serviço, né? Então, em 2003, nós tivemos uma evolução. Recentemente, tivemos uma outra evolução, como a Lei Complementar 157,
que também tentou uniformizar a questão do recolhimento. Alguns municípios grandes buscaram o judiciário para suspender essa decisão. E agora nós temos um novo passo, né, com relação a isso. Claro que sem esse sistema, sem a tecnologia, não é possível a gente ter o controle e a fiscalização. Os municípios perdem muito. Então, hoje, com a tecnologia, eu acredito que viável a todos os municípios brasileiros, será possível fazer a implementação desse sistema. Porque se a gente imaginarmos há 15 anos atrás, 20 anos atrás, imagina fazer um sistema integrado entre todos os municípios, quase 6 mil municípios, para se fazer uma integração. É algo muito complexo, que precisa de treinamento, tecnologia e, consequentemente, a colaboração de todos os empresários, de uma adaptação, de uma cultura legislativa, tanto do escritório de contabilidade, quanto do escritório de advocacia para assessorar essas empresas. E, claro, teremos uma guerra entre os municípios, né? Em que os municípios maiores tentarão buscar ficar com essa receita de ISS, enquanto os municípios menores vão tentar aplicar o quanto antes essa legislação para conseguir receber a receita. Então, não é tão simples a gente imaginar um sistema nacional integrado com todos os municípios, em que um contribuinte de São Paulo pode ingressar numa cidadezinha de qualquer estado brasileiro para poder dizer: eu estou recolhendo para você R$ 1.600, por exemplo, referente ao serviço da empresa sediada no seu município, que eu desloquei o meu pessoal para prestar serviço aí. Então, há uma complexidade, inclusive operacional. A ideia é muito clara desde sempre. No entanto, a questão operacional é que dificultou com o tempo para que a gente conseguisse implementar isso agora. Talvez 2, 3, 5 anos atrás, isso já fosse viável, mas mais tempo que isso, eu acredito que operacionalmente ainda não seria. Doutora, era exatamente o que eu pensava em relação à tecnologia, a importância dela, então, para fazer essa conexão e para fazer realmente esse agrupamento de dados, né? Uma coisa mais, então, segura, né? Até fiscalizar, né? Exatamente. Eu queria que você falasse, então, para a gente em que situação está para a implantação do sistema. Já se tem aí uma ideia de quando esse sistema começa a ser utilizado? Olha, a gente não tem muito claro ainda quando o sistema será implementado. Se fala em abril do ano que vem, mas o comitê gestor responsável por isso, eu acredito que esteja empenhando todos os esforços. Eu tenho acompanhado apenas notícias com relação a isso. Não vi o layout ainda do programa, porque muito vai ser do contribuinte também montar as facetas, os layouts do seu programa para as informações. Eu acredito que, em razão até da dificuldade, da pandemia e tudo mais, esse ano a gente não consiga ter uma implementação. Mas isso é um mero achismo de minha parte. Acredito que para o primeiro semestre, espero que talvez para o primeiro trimestre de 2021, a gente já tenha a implementação desse sistema, né? E algo importante também da gente destacar, e foi uma jogada inteligente, foi um artifício inteligente por parte do Legislativo, as transferências de riquezas de um município para o outro, no caso, deixar de recolher ISS para Campinas e passar para Belo Horizonte, ela vai ser gradativa. Não vai, a partir do momento que houver o sistema, ou enfim, a obrigatoriedade, ir 100% para o município. Será gradativo, começará em 85 e 15 e indo até que 2024 tudo seja encaminhado para o município onde o serviço é prestado. Isso porque tem uma questão orçamentária muito importante. Os municípios se programam de forma estruturada em seu orçamento. E a receita tributária, a gente sabe que é o principal ingresso para que o município possa se planejar no que ele vai gastar nos próximos anos, né? Ele tem toda a legislação com relação ao seu orçamento do ano que vem, mas ele também tem uma projeção para vários anos. Então, para que o município não ocorra um estrangulamento financeiro, principalmente nos maiores municípios, a transferência dessa riqueza vai ser gradativa. Então, o empresário também vai ter que estar muito atento, porque em determinado momento ele vai recolher um percentual do ISS para a empresa, para o local que ele está, e um percentual para onde o serviço é prestado. Até que, salvo engano, 4 anos,
100% do ISS seja devido para o município em que o serviço será prestado. Então, foi um artifício muito inteligente por parte do legislador para que não houvesse um impacto tão abrupto nas finanças de cada município, porque ele projeta um ano, mas também ele faz projeções de longo prazo, né? Eventualmente até 4 anos. Doutor Ângelo, mais uma vez eu enfatizo o quanto esse assunto ele tem detalhes, né, que envolvem essa mudança, né? Então, o senhor falou da possibilidade de começar a funcionar em abril, mas eu acredito também que deva ser feita uma comunicação, né? Talvez na mídia, alguma coisa assim, que chegue até as empresas, que chegue até quem faz a contabilidade das empresas, porque são muitos detalhes, né? Até o senhor falou agora, enfatizou que algumas mudanças vão ser graduais, porque senão realmente fica difícil para a empresa ali que fazia de um jeito há anos, né? De repente, da noite para o dia, ela efetuar a mudança, né? Exatamente. Isso é um ponto bastante importante, que a gente tem que se ater. E aí as empresas precisam ficar atentas. Eu espero que todas essas informações sejam veiculadas da melhor forma possível, né, para que as empresas tenham acesso a isso. Eu acredito que a partir do momento que o sistema tiver pronto ou muito próximo disso, congressos sejam feitos, cursos específicos para isso, que ajuda muito a preparar os profissionais que vão atuar nessa situação, que são os contadores que vão aplicar a legislação, e o advogado tributário que vai interpretar e fazer todo um estudo prévio de como deve mudar a tributação das empresas. Mas, desde já, eu acredito que os escritórios de advocacia e também os escritórios de contabilidade estejam atentos a essas notícias e precisam informar os seus clientes, né, e divulgar materiais, dar entrevistas, publicar artigos sobre essa nova situação, exatamente para ajudar a divulgar uma ferramenta tão importante que vai trazer distribuição fiscal, uma igualdade fiscal para os municípios menores, e essa receita vai ser muito importante. Eu entendo também a preocupação dos grandes municípios que vão perder as suas receitas, né? Existe sim uma preocupação nisso, de como eles vão conseguir receber de outra forma, mas, de novo, os cursos são importantes, as capacitações serão fundamentais e também que cada profissional tente fazer a sua parte. Da mesma forma como vocês estão me entrevistando, eu espero que existam outros entrevistados, materiais sejam divulgados, para que o empresário não seja pego de surpresa, nós temos bastante tempo ainda para isso, e consiga parametrizar o seu sistema, adequar todo o seu preço, porque pode mudar agora de município para município o preço, sendo para baixo ou para cima, e, consequentemente, a empresa atenta não estará fazendo nenhum erro tributário, não estará omitindo receita, não estará recolhendo a mais. Estará, sim, dentro dos padrões de legislação tributária mais atual, chamado compliance tributário, que é a conformidade tributária, mas, para isso, precisa ter ao seu redor bons profissionais atentos a essa legislação e acompanhar os vários meios de comunicação, seja escrito, falado, enfim, para que não passe desapercebido desse tema que, para os prestadores de serviço, é um dos mais relevantes nos últimos anos. Doutor, para a gente terminar, e-commerce também se enquadra ou não? Desculpa, Priscila, eu não entendi. O e-commerce se enquadra também ou não nessa mudança? Na verdade, o e-commerce ele não vai se enquadrar nessa modalidade porque ele não é um prestador de serviço. Né? Aqui nós estamos falando de empresas prestadoras de serviço, como eu narrei anteriormente, como, por exemplo, plano de saúde, né? É uma delas, médico veterinário. Imagina uma clínica veterinária que sai de um município e vai socorrer ou prestar consultoria numa fazenda no norte do Mato Grosso. Né? Essa, então, são prestação de serviço, franquias, consórcio, cartão de crédito, ou seja, atividades bancárias como um todo, né? Atividades de corretagem, plano de saúde, são as mais afetadas. Né? Então, o e-commerce ele não entra nisso porque no e-commerce é venda de produtos e de mercadorias. Então, ele não está na gama do ISS. Esse tipo de setor paga ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Aqui, especificamente, nós estamos falando das empresas prestadoras de serviço, ou seja, alguém que faz
um fazer humano a um outro, como, por exemplo, advocacia, um pintor, entrevistas, palestras, tudo nesse sentido nós estamos falando de serviço. Então, serviço é um fazer humano tendente a modificar alguma coisa. Tá? Então, esse é o setor da economia que será afetado. Neste primeiro momento, nós temos uma limitação das atividades. Como disse, plano de saúde, médico, atividade bancária, corretagem, franquias. Tá bem? Okay. Então, essas empresas, neste primeiro momento, estão sendo utilizadas como um teste para que eu espero, no futuro muito próximo, todos os prestadores de serviço possam recolher o ISS para o município em que ele prestou o serviço. Sim. E não mais para o município que ele é sede. Ok. Doutor Ângelo Ambrisi, advogado tributarista, muito obrigada, então, pelas suas informações, seus esclarecimentos. Então, quem está em casa, com certeza agora sabe bem diferenciar, né, as situações, então, as questões dos impostos também e, com certeza, aguardar essa novidade, esse sistema integrado. Muito obrigada. Foi um prazer, eu continuo à disposição de vocês. Eventualmente, se qualquer telespectador tiver dúvida, eu estou à disposição para que vocês me encaminhem um e-mail, retorno o e-mail para vocês, para que vocês possam fazer todos os esclarecimentos possíveis. E muito obrigado pela oportunidade de estar divulgando um avanço tecnológico para o setor de serviço, e para mim essa inovação ela é a mais importante, talvez, da última década para o setor de serviço. Obrigado, doutor Ângelo. Bom dia, bom trabalho.